Temática para este mês. O mês passado nós falamos sobre autoridade espiritual e que não é muito diferente daquilo que vamos falar neste mês de outubro, mas vamos falar de uma continuidade de um conhecimento que vai fazer com que você aprenda a utilizar os tesouros escondidos que Deus tem compartilhado conosco. E eu espero que este mês de outubro você não experimente milagres sobrenaturais, mas uma comunhão plena com Deus e que você possa ser um dos nossos alunos, se você é a primeira vez que está nos assistindo, seja bem-vindo. E todas as nossas gravações estão nos nossos stories do Facebook ou do YouTube da Família da Fé, ou você pode também acessar o meu YouTube, minha página, que é Elisa Viola Silveira, o qual eu coloco lá e deixo para facilitar para os nossos alunos ou outras pessoas que nos seguem nas redes sociais. Amém? Bom, o mês passado nós falamos sobre autoridade espiritual e este mês nós vamos falar sobre autoridade espiritual na oração. São temáticas muito importantes para aqueles que acreditam no poder da oração. E estamos vivendo dias em que a oração ela se faz tão necessária como nos primórdios, quando Deus criou o homem, como se faz nos dias de hoje e se fará no amanhã. A oração ela é a comunicação com Deus e ela é uma via de mão dupla. Então, se você for nos nossos stories, você vai ver que nós temos escolas, cursos do Querigma, chamado Escola de Oração. Nós temos Reconstruindo os Muros, que é um seminário qual nós estamos dando atualmente via as redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Teams e pelos mecanismos que nós estamos utilizando para que a palavra de Deus não pare de chegar até você com um ensinamento contínuo. Nossos cursos são modulares, então você pode entrar a qualquer momento e fazer parte da nossa comunidade e aprender mais de Deus. O tema de hoje, que Deus falou no meu coração, está em Hebreus 5. Ele começa em Hebreus 5 e eu quero compartilhar com você sobre a importância da oração, a importância da autoridade espiritual, elas andam juntas. E se elas não andarem juntas, elas não vão ter o efeito que elas necessitam. Então, se você puder ter uma Bíblia na sua casa, ou você abrir no seu celular, ou em algum lugar, e ter um tempo de reflexão e de meditação, é muito importante para que você adquira esse conhecimento e cresça em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Amém? Então, vamos lá. Em Hebreus 5, vai falar sobre a importância do sacerdote. É um texto curto. Eu vou utilizá-lo somente para trazer um panorama sobre a questão do sacerdócio e depois nós vamos para um outro texto mais adiante e eu espero que você pegue todas essas palavras de conhecimento que serão liberadas e pratique na sua casa. Eu tenho certeza que você vai se encontrar com Deus, Deus vai se encontrar com você, respostas de oração vão chegar e milagres vão acontecer. Bom, eu não posso esquecer também que já estamos nos 100 dias de jejum e oração aqui na Família da Fé. E o Querigma School, com todos os seus cursos, todos os nossos alunos já estão vivenciando este momento. Nós iniciamos dia 24 e vamos finalizar dia 1º de janeiro de 2021. Olha só que data profética! Vamos fechar o ano orando e iniciar o nosso ano orando, como nós devemos fazer todos os dias, fechar o nosso dia orando, iniciar o nosso dia orando, nos conectando com Deus e conectando com o reino dos céus, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela transforma o nosso dia, ela transforma o nosso amanhã. O Deus da criação, ele continua sendo o mesmo. Enquanto você dorme, ele está escrevendo o seu dia. Então vamos lá, quero que você conheça um pouquinho mais com profundidade. Se você quiser saber um pouco mais de oração, dos nossos cursos, vai nos stories, lá do Facebook ou do YouTube. Você vai encontrar nas lives da Escola de Profetas e
agora na nossa Queriam School, ok? Vamos lá, Hebreus 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Continuando no versículo 2, diz assim: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, dos errados, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Aqui ele está falando de um sacerdote humano, um sacerdote comum do Velho Testamento. No versículo 3, vamos continuar aqui, diz assim: e por esta causa deve ele também pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E isso aconteceu e acontece ainda na religião judaica. Mas depois que Jesus veio, não há mais necessidade disso. Então eu quero continuar lendo esse texto para você compreender a quem oramos e por que oramos e por que temos respostas. E então você vai compreender a importância do sacerdócio de Jesus. Amém? Vamos continuar. No versículo 4 diz assim: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi o primeiro sacerdote na terra a ser convocado por Deus a instituir o sacerdote levítico. No versículo 5 diz assim: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. No versículo 6 diz assim: como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O que será essa ordem de Melquisedeque? Quero deixar aqui um ponto de interrogação para você procurar nas escrituras e também na internet. E quem sabe mais para frente eu posso estar dando uma aula sobre isso. Eu vou dar uma pincelada, mas gostaria muito que você buscasse esse conhecimento para que você compreendesse exatamente o que isso quer dizer. No versículo 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, está falando de Jesus, oferecendo com grande clamor, com grande oração, com lágrimas, com súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia. Olha só, aqui está falando do sumo sacerdote estabelecido por Deus, chamado de Cristo, o seu próprio Filho, que precisou clamar, derramar lágrimas, orar, suplicar, e ele temia a morte, porque ele era homem. A Bíblia diz que ele era carne. E continuando no 8, diz assim: ainda que era filho de Deus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se você soubesse quão importante é obedecer às Escrituras, os mandamentos de Deus, e quão importante é nós aprendemos com os nossos sofrimentos, como Jesus aprendeu. No versículo 9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação, para que todos os que lhe obedecem, preste atenção nessa palavra, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, essa ordem de Melquisedeque, ela aparece aqui. Quando que a ordem de Melquisedeque, ela aparece na Bíblia? No Velho Testamento, quando Abraão vence uma guerra e ele oferece o primeiro dízimo de tudo aquilo que Deus deu a ele de vitória nesta guerra. Então ele procura um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que naquela época existia. Então ele ofereceu. Se você for procurar na internet ou buscar estudos mais profundos, você vai ver que a origem de Melquisedeque, desse sacerdote, não tem um princípio, nem um meio, nem um fim. Ele simplesmente aparece nos relatos bíblicos do Velho Testamento e depois desaparece. E aí aparece no Novo Testamento. Então, tipificando um Deus eterno, um sacerdócio eterno. E por isso Jesus, a Igreja de Cristo hoje, e já vale aqui lembrar você,
recebe hoje os dízimos e as ofertas. Então, você que tem dúvida com relação a dizimar e ofertar no Novo Testamento, aqui já existe uma grande referência para você da origem do dízimo, que começou com Abraão, chamado pai da fé, que deixou toda a sua parentela, deixou sua casa por amor a Deus, porque confiou na palavra e nas promessas divinas. Amém? Vamos lá. Se você entendeu que Jesus é o sumo sacerdote e você entendeu que ele é Deus, que ele era filho de Deus e que em carne ele padeceu, ele teve que obedecer e que ele precisou orar, que ele precisou chorar, que ele precisou clamar, que ele precisou ter uma comunhão com Deus e que ele temia a morte, olha que coisa interessante. Quem somos nós para não fazermos isso? Por que eu comecei com esse texto? Porque não podemos falar de oração sem falar para quem oramos. E você já deve ter visto muitos estudos ou muitas pessoas pregando sobre a importância da oração, que temos que orar em nome de Jesus, mas talvez não compreender a profundidade do que significa essa relação entre duas pessoas. Jesus é um ser que é Deus, que se fez carne, que se tornou um homem, que sofreu, padeceu, e eu vou mostrar para você num texto que vai clarificar um pouco mais a humanidade de Jesus e o sacrifício dele por você. E porque você pode hoje orar e ser respondido. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse comigo, eu separei aqui um texto muito interessante que fala sobre Jesus no Getsemane. Já há algumas semanas Deus tem falado muito comigo sobre esse texto, por isso eu acredito que esse texto é um texto norteador para os próximos dias neste mês de outubro. Então eu peço que você leia comigo também em Lucas 22, no versículo de 39 ao 46. É um pequeno trecho da Bíblia que relata sobre Jesus homem, mas Jesus um ser espiritual. E nesse ato, normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente vai falar no momento da Páscoa, quando Jesus faz a ceia, porque a ceia antecede a este momento do Getsemane, e ali Jesus fala claramente sobre o traidor, que seria Judas, e ali há uma discussão entre eles, então Jesus sai para orar, para se retirar. Então, aqui eu quero te mostrar que nós podemos aprender a orar com diferentes pessoas, nós temos influenciadores hoje. Eu mesma, há mais de 15 anos, me dedico ao conhecimento da oração, do jejum, da cura, da libertação, em buscar ferramentas para melhorar a minha comunhão com Deus e para te ensinar, porque para isso eu fui chamada. É interessante isso, que há uns 12 anos atrás Deus me chamou numa madrugada. Já comentei esse testemunho algumas vezes, mas nessa madrugada Deus me disse que Ele me levantaria nessa nação e em outras nações para ensinar o povo dele a vencer as adversidades da vida. E a forma como eu tenho vencido todos os dias, é através da oração, é através do jejum, é através dessa comunhão com Deus e que eu quero despertar em você. E não existe exemplo maior ou referência melhor do que o próprio Jesus. Amém? Então vamos ler? Quero que você veja a humanidade de Jesus e quero que você compreenda também a questão espiritual que anda junto. Aqui você vai ver o corpo falando, você vai ver a alma falando e você vai ver o espírito falando. Aqui você consegue discernir as 3 esferas da nossa semelhança divina com Deus, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. Amém? Então vamos lá. Quero ler com você. Eu fiz algumas anotações para que você pudesse gravar algumas chaves. E eu espero que essas chaves tragam uma comunhão maior com Deus através das orações. Amém? Vamos lá? Bom, Lucas 22, 39 diz assim: E saindo Jesus, saindo para orar, estou aqui parafraseando, né? Como
costumava ir ao Monte da Oliveira, também os seus discípulos o seguiram. Preste atenção. Como de costume, Jesus orava. O próprio Deus orava na terra. E se ele orava, por que eu e você não podemos orar? E não devemos orar? Devemos sim. E olha que legal, ele tinha um lugar da oração. Ele gostava de ir no Monte da Oliveira. Ele não ia sozinho, ele levava alguns amigos. Não eram todos, mas ele levava alguns. Muito importante, você ter amigos de oração. Nós temos grupos no WhatsApp de vigílias de oração, grupos de oração, grupos de batalha espiritual, grupos de cura interior, grupos de missões. Nós temos vários grupos que você pode entrar e fazer parte. Inclusive, se você quiser entrar em um dos nossos grupos, você vai estar recebendo um devocional diário nesses 100 dias de jejum e oração. Vamos continuar? No versículo 40 diz assim: E quando chegou àquele lugar, Jesus disse aos discípulos: Orai. Orai para que não entreis em tentação. Uma das palavras-chave aqui, que você deve guardar no seu coração, é que a oração te livra da tentação. A tentação é o prenúncio de um pecado. A tentação é o prenúncio de algo que vai te conduzir a errar. E quando você erra, você perde a comunhão com Deus. E quando você pede perdão, você busca de novo, você encontra essa comunhão com Deus novamente. Então, tudo isso acontece através da oração. Então, olha que interessante. Jesus, depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter percebido o traidor sai daquela cena do momento da ceia, a última ceia. Ali tem uma pequena discussão entre eles, quem é maior, quem é menor, e ali Jesus ensina que o maior é aquele que serve. Então, se você pensa que é alguma coisa, trabalhe e sirva a Deus para que você seja alguma coisa na ótica divina. Porque no mundo, os homens, eles nos medem por aquilo que temos e por aquilo que somos. Mas Deus mede o nosso coração. Deus mede a nossa intenção. Deus, ele sonda os nossos corações. A Bíblia diz que ele prova os nossos corações para que a gente possa ver o que há nele. Porque Deus, na sua soberania, tem conhecimento de todas as coisas. Mas mesmo Deus, tendo conhecimento de todas as coisas e sabendo as suas necessidades, ele quer ter comunhão com você. E não tem outra forma de fazer se não for através da oração. Amém? Vamos continuar aqui? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava. Então, mais uma vez, Jesus nos ensina que mesmo estando em comunhão, em comunidade, em grupos, é necessário se apartar de vez em quando ou diariamente de pessoas da sua casa ou dentro do seu trabalho, que você tenha um lugar, mesmo rodeado de pessoas, um lugar secreto entre você e Deus. Então, quando Jesus se aparta, ele está mostrando aos discípulos, estamos juntos, mas cada um de nós temos que ter uma comunhão singular, particular com o Pai. Amém? Vamos continuar? No 41 ele diz assim: E apartou-se dele, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Ele se colocou de joelho porque quando a gente se ajoelha, não é uma regra e nem uma obrigação, mas é uma ação de rendição, é uma ação de humilhação, é uma ação de reconhecimento de que quando nós nos ajoelhamos, nós estamos totalmente dependentes de Deus. Ajoelhar é algo que ninguém gosta de fazer. Existem aqueles que fazem da oração uma regra, né? Se não for de joelho, Deus não ouve oração. Isso não é verdade. Você vai ver que nos nossos cursos, na escola de oração, nós ensinamos aquilo que a Bíblia diz, que nós podemos orar em todos os lugares, levantando mãos santas. Então, assim, não existe uma regra, não existe uma forma física de você ficar. Mas você vai ver em diferentes histórias da Bíblia, muitos profetas, sacerdotes e o próprio Jesus orando de joelho. Eu oro de joelho todas as vezes? Não. Mas existem momentos, existem
momentos como esse, como Jesus no Getsemane, que estava vivenciando um processo ao qual ele já estava seguindo, indo para um momento de um desfecho, de concluir a obra dele aqui na terra, de se entregar por nós e morrer por nós, pelos nossos pecados, para que ele se tornasse esse sumo sacerdote que eu li no início para vocês e uma vez por todas fazer uma expiação única, trazendo a salvação eterna para mim e para você. Vamos lá. No 42 ele diz assim, olha só a oração de Jesus bem curtinha. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Olha a intimidade de Jesus como filho, chamando Deus de Pai. E não de alguém tão distante, tão bravo, mas alguém ao qual ele ensina em Lucas 11. E eu acredito que nesse tempo em qual vou estar falando sobre oração, vamos estar retomando as orações de Jesus, que acho que é um tema bastante interessante. Nós aprendemos diretamente com ele. Porque se aprendemos diretamente com o filho, a Bíblia diz que o filho fazia aquilo que o pai fazia. Então, se a nossa relação com Deus vem através de Jesus, você vai ver também que na oração intercessória de Jesus, ele pede essa relação íntima entre nós com o Pai. E na próxima semana, já quero deixar aqui para você estudar na sua casa, porque nós vamos falar dessa oração intercessória que eu acredito, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, que foi neste momento que Jesus fez essa oração intercessória, porque ao estudar as Escrituras, eu percebi que ela antecede a prisão de Jesus no Getsemane, depois desse período de oração. Vamos continuar? No versículo 42 diz assim, se possível passa de mim esse cálice, se for possível passa de mim essa dor, se for possível, porque este homem carnal, este homem emocional, estava vivenciando ali um prenúncio de algo de muito sofrimento. E esse sofrimento foi tão grande, você vai continuar lendo aqui comigo, que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, ou derramar sangue, ou chorar sangue. Vamos ver aqui? No 43 diz assim, e apareceu um anjo do céu que o confortava. Outra palavra-chave. Querido, quando nós oramos, nós temos que ter certeza que o mundo espiritual existe. Que ao meu lado, à minha direita, ou à minha esquerda, ou na minha frente, ou atrás, existem anjos nos guardando, nos livrando, anjos de guerra, anjos das boas novas. Tenha certeza de que Deus está te guardando. E olha só, no momento em que Jesus estava vivenciando um momento de decisão, de livre-arbítrio, entre morrer por mim e por você, ele disse assim, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Estava mostrando a obediência dele. E nesse ato de obediência, Deus manda um anjo para consolar Jesus. Porque nesse estado, Jesus era um homem como eu e você. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto você está me vendo aqui na rede social. Vamos continuar? No 44, diz assim, e posto em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Eu fui procurar um pouquinho sobre o que a ciência diz sobre esse tipo de situação de suar sangue, né? Existem muitos médicos cristãos ou de outras religiões, até mesmo médicos ateus que foram estudar essa questão de Jesus estar derramando sangue em seus suores. E aí a ciência, ela descobre, ela pesquisa sobre isso no decorrer dos anos. Então ela relata que só é possível acontecer isso quando uma pessoa está vivenciando, humanamente falando, um estresse muito grande emocional. Uma situação de depressão, uma situação de pensamentos enlouquecedores, uma situação de ataques até mesmo suicida, de uma pressão e de uma opressão. Deus não enviaria um anjo para consolar Jesus à toa. Era necessário, Jesus homem, ter um anjo ali
para consolar. Eu chamo de o anjo do Getsemane. Já vivenciei situações de profunda agonia também, não cheguei a esse ponto de jorrar sangue, mas como eu e você, passamos dias difíceis, temos vivenciado neste tempo de pandemia muitos lutos, muitas perdas, mudanças radicais, hábitos, costumes, mas existe um costume que você não precisa mudar e nem deve mudar e que ninguém pode tirar de você. É o poder da oração. A oração não tem fronteiras, a oração não tem limites, a oração pode ser silenciosa, a oração pode ser numa lágrima, a oração pode ser num suor, a oração pode ser cantando, falando, andando, sorrindo, chorando. Mas creia que dentro deste momento sobrenatural, os céus estão agindo em seu favor e a sua comunicação com Deus está aberta. Deus está te ouvindo. Não como um Deus distante, como eu falei, mas como um Pai atento, com seus ouvidos abertos para ouvir, com as suas mãos estendidas para te socorrer. Amém? Vamos continuar aqui? No 45, ele diz assim: levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. Eu sempre penso neste momento sobre como Jesus deve ter se sentido solitário, no momento de profunda agonia, onde ele estava vivenciando talvez uma das suas maiores lutas emocionais, psíquicas, que desencadeou um processo fisiológico de liberar suor, de romper vasos sanguíneos da sua pele e jorrar gotas grandes ao ponto de derramar-se ao chão. Quando Jesus se levanta, ele foi pedir ajuda. E aí ele encontra quem? Os seus amigos, seus discípulos dormindo. Isso não é diferente de mim e de você. Você já parou para pensar que Jesus também precisou de oração, de intercessão e não encontrou? Quantas vezes eu e você precisamos que alguém ore conosco e não encontramos? Quantas vezes você reclama que o seu pastor não te deu atenção, ou a sua pastora, ou o seu líder? Mas o que Deus está nos ensinando é que a oração, ela não depende do outro, ela depende de mim e de Deus. Depende de você e de Deus. Depende de Jesus e de Deus. Depende dessa comunhão do Filho com o Pai e do Pai com o Filho. E sabe, este momento era tão forte, porque aqui fala sobre tristeza, mas eu estudando, eu posso parafrasear que havia muita opressão neste ambiente. E era algo tão espiritual, era uma decisão tão importante para as nossas vidas, que passou pela decisão, pelo livre-arbítrio de Jesus, como passa pelo meu e o seu, obedecer e não obedecer, entre pecar e não pecar, entre aceitá-lo como sumo sacerdote, como seu Deus, e não aceitá-lo, em seguir os mandamentos do Senhor. E ele encontrou os seus discípulos dormindo de tristeza, ou opressos com a situação, adormecidos, ou extasiados, ou atônitos. Como você pode estar hoje diante de toda essa situação? Eu não sei se você é grupo de risco, eu não sei se você teve perdas, eu não sei se você está vivendo momentos de depressão, de angústia, desejos, suicidas, ou se você conhece pessoas que estão vivenciando. Você pode ser um intercessor dessa pessoa. Neste período, nós também vamos falar um pouquinho sobre oração intercessória, como ela é fundamental, porque Jesus, ao se tornar o sumo sacerdote, ele se tornou o único e verdadeiro intercessor. As nossas orações nunca vão se comparar às orações de Jesus, mas quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, quando nós colocamos o nome de Jesus, nós religamos aquilo que o homem, o Adão, havia perdido e restauramos a nossa identidade com Cristo. Aqui você pode ver um momento de batalha espiritual, porque esse anjo teve que se manifestar, se havia uma profunda agonia entre o corpo, a alma, o espírito, uma decisão sobrenatural acontecendo no mundo físico. Querido, quanto mais eu e você que temos decisões tão simples, às vezes que transformamos num problema tão grande,
Para Deus nada é impossível. Se você se sente só ou acha que precisa de oração, entre em contato conosco. Mas se por acaso você não encontrar este consolo ou não encontrar um intercessor como Jesus não encontrou, você tem poder para orar. A Bíblia diz que Ele te deu poder para ser chamado filho de Deus. E ao ser chamado filho de Deus, você tem a mesma conexão que Jesus tinha e tem com o Pai. Amém? Vamos lá. No 46, Jesus vai fazer uma advertência. Preste atenção. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Parece que ele está bravo aqui, né? Fico imaginando Jesus com todo o rosto ensanguentado, em agonia, nervoso, preocupado, ansioso, ele tendo os dons que ele tinha de revelação, sabendo que ele ia ter que passar, e ele vendo aqueles a quem ele confiava adormecido, né? Então ele viu que nós humanos, não podíamos fazer nada por ele. E de fato nós não podemos fazer nada. Nós podemos orar. Você pode orar por alguém hoje? Você pode orar por mim? Eu posso orar por você? Mas olha só o que ele diz: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha só que diferença. Enquanto Jesus ajoelhava para orar, os discípulos estavam deitados e dormindo por tamanha tristeza, por tamanha opressão. E aí Jesus acorda eles e dá uma advertência e fala: levanta, acorda, está na hora de você orar, porque a tentação está à porta. Querido, quando você continua lendo todo esse texto aqui, você vai ver que logo em seguida Judas aparece e dá um beijo no seu rosto. E ali Jesus tem toda uma cena no Getsêmani que você pode ler depois. E Jesus é preso e ali começa todo o seu processo de morte. Acredito eu que o processo de morte de Jesus iniciou neste momento onde ele começou a jorrar sangue. Porque a Bíblia diz que foi pelo sangue que Jesus derramou por nós para nos perdoar, para nos livrar da morte e nos dar vida eterna. Amém? Bom, eu quero só recapitular com você então alguns pontos e a gente encerrar a aula de hoje. E semana que vem nós vamos falar sobre a oração intercessória de Jesus. E se você quiser, pode já estudando durante a semana. Se tiver dúvida, você pode entrar nas redes sociais e perguntar. Ou você pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, Elisa Viola Silveira, Facebook ou Instagram, ou até mesmo pelo YouTube. E eu terei o prazer de estar respondendo para você. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você grave e não esqueça. Aprenda a ter costume de orar. Acorde orando. Coma orando. Trabalhe orando. Ensine seus filhos orando. Visite orando. Tenha relacionamentos orando. E durma orando. Porque quando você ora, Deus faz o céu se mover a seu favor. Deus quer ter um relacionamento com você. O Pai quer ter um relacionamento com você. Isso deve ser algo costumeiro para nós, mas não tão comum ao ponto de se tornar algo religioso, da oração se tornar uma reza. A oração é uma comunicação, é algo que você precisa ter sempre, constantemente, em qualquer momento, em qualquer hora do dia. Amém? Segundo item é não parar de orar para que você não caia em tentação. Como eu falei, a tentação é o prenúncio de um pecado que vai te impedir de ter acesso ao céu. Quando você ora, você não peca. Quando você ora, você não fala mal das pessoas. Quando você ora, você ama mais. Quando você ora, você para de julgar as pessoas. Quando você ora, você se preocupa com o outro. Quando você ora, você acessa o céu. Você acessa os anjos, né? Terceiro ponto, apartar-se, buscar o secreto do Senhor. A Bíblia diz que aquele que entra no seu quarto e fecha a porta e busca o Senhor no secreto, a Bíblia diz que Deus honrará publicamente. Então fica aqui uma dica para você que está buscando algum tipo de honra. Só no secreto, querido. Não existe honra sem primeiro buscar o Senhor no oculto e no escondido. Quarto item, tenha certeza que Deus envia anjos para te socorrer, para te proteger
e para te livrar de coisas que você nem imagina. Seja grato. Quando eu estou dirigindo, eu sempre falo, Senhor, vamos comigo, né? Tem uma história que Moisés diz assim, que Deus disse, eu vou enviar um anjo na frente. E Moisés falou, não, eu quero o Senhor, porque ele queria essa comunhão com Deus. Não temos nenhum problema com os anjos. Aliás, foram feitos para nos servir, diz as Escrituras. Mas ter comunhão com o Pai é mais importante, porque com os anjos não podemos ter comunhão. Existe um estudo sobre isso, quem sabe um dia eu posso estar passando para você. Quinto item, é normal que você passe por opressões, agonias, depressões, angústias, tristezas. É neste momento em que você precisa se ajoelhar. É neste momento em que você precisa ter amigos. É neste momento em que você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, no momento de agonia, a gente tem vontade de largar tudo. A gente tem vontade de acabar com tudo, como diz, né, chutar o balde. Mas preste atenção, não é um momento de decisão para desistir. É um momento de aceitar a vontade de Deus. E normalmente nós sabemos o que nós temos que fazer. A vontade de Deus sempre será perfeita e agradável. Amém? Sexto item, sua família pode não estar te apoiando. Sua família pode não estar enxergando a sua dor. Seus amigos podem não estar vendo, seus pastores podem não estar vendo. Mas não o julgue. Eles precisam tanto de Deus quanto você. Eles precisam tanto de oração quanto você. Meu ministério, meu principal ministério, né, é oração aqui na igreja. E para quem sabe, eu e o pastor Marcelo somos líderes de intercessão há mais de 15 anos. E nós buscamos este conhecimento porque entendemos a profundidade dessa relação com Deus. E ela só existe através da oração. E depois nós nos aprofundamos sobre a intercessão. Se Jesus não teve um intercessor, seja você o intercessor de alguém, porque Jesus é o seu intercessor. Amém? E para finalizar, a advertência. Preste atenção. Levante-se e ore, assim diz Jesus, para que você não peque e perca a comunhão com Ele. Amém? Queridos, quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer você que está conosco todas as semanas aqui no Querigma School. Entre em contato conosco, com o nosso secretariado, que é querigmaschoolff@gmail.com.br, e faça parte do nosso time, faça parte dessa comunhão. Entre neste tempo de oração, de consagração. Eu tenho certeza que milagres vão acontecer na sua vida, porque quando nós oramos, nós abalamos o céu com as nossas orações. Que Deus te abençoe. E eu não posso terminar um ensino de oração sem orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa palavra tão linda, tão rica e tão profunda. Não existe experiência mais maravilhosa do que aprender com o Pai, aprender com o Filho, como exercitar as nossas funções sacerdotais aqui na terra, porque Tua palavra diz que somos sacerdotes reais. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor repreenda agora toda agonia, toda opressão, toda depressão, todo espírito de suicídio, de morte, de briga, de intriga, de facção, de divisão, de fofoca, Senhor, de inveja, de ciúmes. Pai, repreenda agora tudo aquilo que está trazendo angústia para o nosso coração. E eu oro desde já por aqueles que estão ouvindo essa oração, que vão ouvir essa palavra, por aqueles que futuramente vão ouvir, Senhor, assim como o Senhor orou por nós, eu oro também, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo e aprendendo mais de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, conforme a Tua palavra diz, Senhor. Livra-nos do mal, assim como o Senhor orou e o Senhor nos ensinou, Pai. Dá-nos o escape, dá-nos o livramento, Senhor, dá-nos a cura, Pai. Que possamos usar nossa autoridade espiritual, sacerdotal, de nos assentarmos nas regiões celestiais com Cristo e vivenciarmos isso, Senhor Deus, não só como algo fictício, mas como algo real, tão claro, Senhor, tão vivo, tão palpável. Em nome de Jesus, Senhor, que a presença, que a unidade do corpo, da alma, do Espírito seja uma com o Pai, seja uma com o Filho, seja uma com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo,
sopre nas nossas vidas, vem fazer morada em nós. A tua palavra diz que o reino dos céus está dentro de nós. A tua palavra diz que somos templos vivos do Senhor. Pai, ensina-nos a ter essa comunhão. Ensina-nos a vivenciar essa relação, uma relação de cura, uma relação salvítica, uma relação eterna, uma relação de geração, uma relação de amizade, Senhor, de cumplicidade, Senhor. Mas que nós possamos não fazer a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Mesmo que sejam dias difíceis, sabemos que o Senhor enviará anjos para nos guardar. Envia agora anjos para nos socorrer. Envia agora anjos para nos guardar. Anjos para guerrear. Anjos das boas novas. Anjos, Senhor, para saciar a nossa sede, para trazer aquilo que precisamos, Senhor. Oh, Pai, traga o alimento para aquele que não tem. Restaura a família que foi destruída, Senhor. Cura o enfermo, Pai. Ressuscita os mortos, Senhor. Faz aquele que está dormindo acordar, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, eu oro, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu espero você semana que vem aqui no Querigma School. Ó, até mais. Mais uma vez estamos aqui no Querigma School. Eu sou a pastora Elisa Viola Silveira e estamos com uma nova temática para este mês. O mês passado nós falamos sobre autoridade espiritual e que não é muito diferente daquilo que vamos falar neste mês de outubro. Mas vamos falar de uma continuidade de um conhecimento que vai fazer com que você aprenda a utilizar os tesouros escondidos que Deus tem compartilhado conosco. E eu espero que este mês de outubro você não experimente milagres sobrenaturais, mas uma comunhão plena com Deus e que você possa ser um dos nossos alunos. Se você é a primeira vez que está nos assistindo, seja bem-vindo. E todas as nossas gravações estão nos nossos stories do Facebook ou do YouTube da Família da Fé. Ou você pode também acessar o meu YouTube, minha página, que é Elisa Viola Silveira, o qual eu coloco lá e deixo para facilitar para os nossos alunos ou outras pessoas que nos seguem nas redes sociais. Amém? Bom, o mês passado nós falamos sobre autoridade espiritual e este mês nós vamos falar sobre autoridade espiritual na oração. São temáticas muito importantes para aqueles que acreditam no poder da oração. E estamos vivendo dias em que a oração ela se faz tão necessária como nos primórdios, quando Deus criou o homem, como se faz nos dias de hoje e se fará no amanhã. A oração ela é a comunicação com Deus e ela é uma via de mão dupla. Então, se você for nos nossos stories, você vai ver que nós temos escolas, cursos do Querigma, chamado Escola de Oração. Nós temos Reconstruindo os Muros, que é um seminário qual nós estamos dando atualmente, via as redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Teams e pelos mecanismos que nós estamos utilizando para que a palavra de Deus não pare de chegar até você com um ensinamento contínuo. Nossos cursos são modulares, então você pode entrar a qualquer momento e fazer parte da nossa comunidade e aprender mais de Deus. O tema de hoje, que Deus falou no meu coração, está em Hebreus 5. Ele começa em Hebreus 5 e eu quero compartilhar com você sobre a importância da oração, a importância da autoridade espiritual, que elas andam juntas. E se elas não andarem juntas, elas não vão ter o efeito que elas necessitam. Então, se você puder ter uma Bíblia na sua casa, ou você abrir no seu celular, ou em algum lugar, e ter um tempo de reflexão e de meditação, é muito importante para que você adquira esse conhecimento e cresça em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Amém? Então vamos lá. Em Hebreus 5, vai falar sobre a importância do sacerdote. É um texto curto,
eu vou utilizá-lo somente para trazer um panorama sobre a questão do sacerdócio. E depois nós vamos para um outro texto mais adiante. E eu espero que você pegue todas essas palavras de conhecimento que serão liberadas e pratique na sua casa. Eu tenho certeza que você vai se encontrar com Deus, Deus vai se encontrar com você, respostas de oração vão chegar e milagres vão acontecer. Bom, eu não posso esquecer também que já estamos nos 100 dias de jejum e oração aqui na Família da Fé. E o Querigma School, com todos os seus cursos, todos os nossos alunos já estão vivenciando este momento. Nós iniciamos dia 24 e vamos finalizar dia 1º de janeiro de 2021. Olha só que data profética! Vamos fechar o ano orando e iniciar o nosso ano orando, como nós devemos fazer todos os dias. Fechar o nosso dia orando, iniciar o nosso dia orando, nos conectando com Deus e conectando com o reino dos céus, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela transforma o nosso dia, ela transforma o nosso amanhã. O Deus da criação, ele continua sendo o mesmo. Enquanto você dorme, ele está escrevendo o seu dia. Então vamos lá, quero que você conheça um pouquinho mais com profundidade. Se você quiser saber um pouco mais de oração, dos nossos cursos, vai nos stories, lá do Facebook ou do YouTube. Você vai encontrar nas lives da Escola de Profetas e agora na nossa Querigma School, ok? Vamos lá, Hebreus 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos